aquele padrão de cor. Há cores que atraem certos insetos e répteis, e outras os hostilizam, como é o caso das lâmpadas amarelas repelentes de mosquitos, muito usadas pelos caçadores e pescadores nas suas estadas nas matas. Nota: há séculos, os ocultistas já haviam constatado que a pupila humana se contrai ou se dilata, não somente segundo a intensidade de luz, mas, também, conforme o tipo do brilho e a tonalidade das cores. Em consequência, um indivíduo submetido muito tempo à visão intensa exclusiva de uma só cor, teoricamente, terminaria atrofiando a pupila a certo diâmetro, em obediência à própria lei de que a função faz o órgão. A cor preta tende a dilatar a pupila no seu condicionamento em busca de mais luz, enquanto a branca contrai por excesso de luz refratada. Fim da nota. Pergunta: na prática de feitiçaria, também se observa o mau uso da cor contra os enfeitiçados? Ramatiz: embora em casos mais raros e através de hipnose provocado do além-túmulo, os feiticeiros criam o clima favorável para os espíritos obsessores atuarem pelas cores depressivas ou excitantes sobre o corpo astral das vítimas. Infelizmente, não podemos explicar-vos, pela linguagem comum articulada e sem os recursos da telepatia, como se efetua essa influência nefasta da cor nos enfeitiçados. É, justamente, no mundo astral, onde as cores exercem efeitos positivos imediatos nos espíritos desencarnados, que os bruxos semeiam os estados de espírito desagradáveis e os impulsos descontrolados nos mais sensíveis. Aliás, entre os próprios encarnados ocorrem distúrbios, quando não associam as cores harmônicas em seus lares, ambientes de trabalho ou reuniões sociais, resultando estímulos irritadiços, sugestões melancólicas, opressão mental ou desassossego emotivo no ar. A exótica combinação do violeta e púrpura desperta um sentimento algo temeroso e inquieto, pois no âmago do espírito ainda pode associar-se a lembrança dos pavorosos ambientes de torturas da Idade Média, da Inquisição e dos ambientes infernais. A dor, o crime, a vingança e o ódio ainda se revelam pelas cores escuras e tenebrosas, pois são o prolongamento da própria alma delinquente. Modernamente, o homem procura as cores claras, sadias e funcionais, que semeiam surpresas e emoções agradáveis, acertando, pouco a pouco, a aplicação cromoterápica do colorido sobre a alma humana. Nota do médium: vide a obra Vida Além da Sepultura, Atanagildo Ramatiz, editora do Conhecimento, capítulo Colônias Astrais, assim como o trecho extraído da obra Libertação, de André Luiz, edição da FEB, capítulo Numa Estranha Cidade, que assim diz: literas e carruagens transportavam personalidades humanas, trajadas de modo surpreendente, em que o escarlate exercia domínio, acentuando a dureza dos rostos que emergiam dos singulares indumentos. Fim da nota. Pergunta: a cor sempre foi elemento importante no ritual de feitiçaria? Ramatiz: como os sons têm cores e as cores emitem sons, na antiguidade, os caldaicos, hindus ou egípcios faziam encantamentos sob a combinação hipnótica entre a cor e a música. Mobilizavam as forças astralinas do ambiente, pela excitação dos componentes do ritual de enfeitiçamento e atração de fluidos primários, perniciosos e densos. Isso acicatava os próprios insetos, répteis, animais e as aves bastante sensíveis à música, cujas vibrações também atuam em conexão com a cor. Os clarividentes podem informar-vos que o dom natural é vermelho fogo, o Fá é de um belo verde seda, e o Si, a sétima nota, lembra o azul celeste. Assim, quando soam certos instrumentos, os insetos, répteis e aves não somente percebem as notas musicais, como, devido ao duplo etérico primitivo, conseguem perceber as cores mais afins à sua contextura oculta. As cobras são fascinadas pelas flautas, as diversas espécies de aranhas gostam do som do piano, os insetos, em sua maioria, aquietam-se sob os acordes dos violinos,
e os sapos alegram-se pela chuva batendo sonoramente sobre as latas. Os camelos mostram-se mais dóceis e resistentes quando viajam pelo deserto ao som de alguma melodia. Sob tal aspecto e sensibilidade do reino animal, os antigos feiticeiros egípcios, assírios, etíopes, hindus e caldaicos hipnotizavam vários tipos de animais e aves pela ação da música conjugada à representação australiana da cor, tornando-os vigorosos condensadores vivos de maus fluidos, como hoje ainda é o sapo e já foi o gato. Por isso, em quase todas as práticas de bruxaria do passado, as cores amarela e vermelha sempre foram utilizadas, porque elas refratam rapidamente uma força física, e também citam o campo psíquico. Nota do médium: o povo americano surpreendeu-se bastante quando diminuíram os suicídios costumeiros praticados por translocados, que se atiravam da ponte de Brooklyn sobre Astia River, assim que a referida ponte, que era decorada de vermelho, foi pintada noutra cor. Fim da nota. Capítulo 16. Os males do vampirismo. Pergunta: há fundamento nas práticas de enfeitiçamento, em que se sacrificam galos pretos nas encruzilhadas, cabritos e bodes nos candomblés, ou ofertam bifes sangrentos nas portas de cemitérios? Ramatiz: embora essas práticas sangrentas e primitivas só predominem nos candomblés africanos espalhados pela Europa, América Latina e principalmente no norte do Brasil, a influência da civilização e o avanço científico tende a diminuí-las ou sublimá-las futuramente. Quanto aos sacrifícios de aves e animais em semelhantes trabalhos conservadores das tradições e da magia africana, nem é preciso lembrar-vos da importância do sangue ali vertido e fundamento principal para o intercâmbio com os espíritos subvertidos. O sangue é a linfa da vida e elemento imprescindível no ser vivo, pois, além de sua função propriamente física, ainda capta e absorve as forças vitalizantes do Sol, como o prana, o magnetismo lunar e certos fluidos do mundo astral. A sua circulação rapidíssima é imantada pela eletricidade animal e nutrida pelo éter físico, que emana pelos poros da Terra e flui através do duplo etérico. É, enfim, a corrente portadora da saúde ou da enfermidade, pois percorre as zonas mais nevrálgicas e atinge os pontos mais vitais do corpo humano. Transporta os diversos hormônios endocrínicos por todo o organismo, nutre e refaz as células carreando os detritos indesejáveis para as vias emunctórias. O sangue ainda intervém em todos os processos defensivos do organismo, conduzindo os elementos de combate aos germes e às suas toxinas. Mesmo depois de coagulado e sob o aspecto gelatinoso, dele suda-se um líquido amarelado e utilíssimo, bastante conhecido por soro sanguíneo e ainda aproveitável nas transfusões salvadoras. O homem atual possui de 5 a 6 litros de sangue, cuja produção é incessante na intimidade da medula óssea. Pergunta: mas esse derramamento deliberado de sangue através de sacrifícios pagãos e macabros, é realmente necessário para o processo de enfeitiçamento? Ramatiz: na realidade, trata-se de um processo detestável, que se vincula a interesses e subversões abomináveis, ativado e controlado pelo mundo oculto pervertido. Afora as preocupações de enfeitiçamentos, despachos e demandas, a vertência de sangue e os ritos de sua dinamização fluídica atendem às mais ignóbeis tarefas dos comandos das trevas. Em torno da crosta movimenta-se extensa multidão de espíritos exauridos pelas paixões e vícios da carne, famintos de vitalidade e aflitos para obterem o tônus vital que perderam e viceja no sangue humano. Eles aceitam qualquer tarefa nefanda, trabalho execrável ou humilhante no além, desde que possam conseguir o sangue para sua nutrição mórbida. Tão desesperados como os viciados pela cocaína, morfina, álcool, acompanham os encarnados na esperança de vampirizá-los na sua fonte de vitalidade, que é o sangue. Ademais, os espíritos astutos, malévolos e veteranos do astral inferior ainda costumam vampirizar os infelizes recém-chegados desprotegidos,
extraindo-lhes qualquer resíduo vital que porventura ainda possam trazer na sua contextura perispiritual. Só quando os falecidos possuem amigos ou parentes desencarnados, que os protegem de um vampirismo desejável, os famintos das sombras então permanecem à distância do sepultamento. Então, lhes resta o recurso de se contentarem com a precária nutrição de fluido vital obtida na simbiose com as criaturas viciadas e escravas dos prazeres impuros. Assim como as parasitas extraem a seiva vital dos arbustos benfeitores, os vampiros do além-túmulo exaurem suas vítimas imprudentes no processo de parasitismo de baixa espiritualidade. Pergunta: porventura, existe alguma disciplina ou coordenação de trabalho entre os espíritos vampiros e obsessores, nas suas práticas maléficas contra os encarnados? Ramatiz: a disciplina tanto pode existir na prática do bem como no exercício do mal. Em consequência, nas regiões do astral próximo à superfície terrena, existem cooperativas, confrarias e instituições disciplinadas na prática do mal, as quais orientam e controlam milhares de espíritos em atividade pervertida nas tarefas de obsessões e vampirismos. Os seus mentores diabólicos são hábeis e experimentados psicólogos, conhecedores de todas as fraquezas e subversões humanas. Eles pesquisam na crosta terráquea as criaturas mais propensas aos desequilíbrios mentais e emotivos, a fim de transformá-las em fontes gratuitas de fornecimento de substância vital tão cobiçada para o êxito das operações maquiavélicas das sombras. Malgrado a vossa reação mental, de que transmitimos histórias fantásticas e mórbidas da Idade Média, os espíritos vampiros, realmente, debruçam-se sobre os cadáveres recém-sepultados, a fim de extrair-lhes os resíduos vitais que ainda possam aderir ao corpo extinto. Normalmente, o tônus vital dos falecidos desfaz-se nas 24 horas após a morte física, mas ele pode permanecer aderido mais tempo ao perispírito, e por esse motivo a cremação do corpo físico nem sempre é aconselhável nas primeiras 24 horas. Nota: trechos extraídos da obra Obreiros da Vida Eterna, pelo espírito de André Luiz, capítulo Aprendendo Sempre, que assim diz: nos cemitérios costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, no ataúde momentaneamente aberto antes da inumação, e, através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os, em seguida, na atmosfera comum, através de processo indescritível na linguagem humana. Fim da nota. As organizações diabólicas do espaço controlam extensa rede de sequazes, que se infiltram pelos lares desorganizados, lupanares e locais viciosos, onde ativam conflitos e desarmonias entre os vivos, para obterem os resíduos vitais exudados pelos desequilíbrios espirituais. Os homens partem da terra escravos de vícios e paixões degradantes e aportam além necessitados de uma recomposição vital urgente, derivando para o vampirismo ante o desespero incontrolável. Inteligências avançadas das sombras justificam o seu vampirismo execrável, alegando que os vivos também trucidam os animais e aves, mistificando quanto à necessidade de conseguir proteínas e vitaminas, tão pródigas nos frutos e vegetais. Pergunta: que se entende por tônus vital ou resíduos vitais? Ramatiz: referimos-nos ao prana ou fluido vital, que se exuda pelo duplo etérico no processo de absorção e exalação, nutrindo as formas físicas e embebendo o perispírito durante a encarnação. Esse tônus vital é tão sutil ou grosseiro, tênue ou espesso, radioativo ou obscuro, nutritivo ou débil, conforme seja o temperamento e a graduação espiritual do ser humano. É o prana, o sopro vital, a respiração da própria vida, a energia que dá a tonalidade de resistência, atividade e reações dos seres vivos, o potencial vivificante nos encarnados, mas deixa residual, assim como subejam as cinzas após a ignição.
Durante a desencarnação acumula-se à altura dos chakras ou centros de forças do duplo etérico, como substância densa, mas ainda tocada de vida. Quando o espírito desencarna, primeiramente rompe-se o cordão que liga o perispírito ao duplo etérico, e desse fato decorre a bipartição da corrente vital que flui normalmente para o organismo físico. Então, o tônus vital reflui em parte para o perispírito, enquanto a outra converge para o cadáver e depois desintegra-se no túmulo, ou então é absorvida no processo de vampirismo pelos espíritos subvertidos. Certa percentagem do tônus vital também é absorvida pela própria Terra, pois ele é fortemente constituído de éter físico. Pergunta: qual é a natureza do éter físico? Ramatiz: não poderia existir a vida na matéria sem o éter físico, o qual é exudado da própria Terra, funcionando como transmissor ou a ponte que carrega o prana emanado do Sol e responsável pela vida na matéria. O éter físico flui pelo duplo etérico do homem manifestando-se sob 4 aspectos ou estados energéticos, responsáveis por diversos fenômenos inerentes à existência humana. O éter químico é responsável pela assimilação dos elementos nutritivos do ser e dos vegetais, inclusive o meio de excreção do material não usado. O éter vital, o meio de propagação e continuidade da vida e distinção de sexo. O éter luminoso, meio de percepção sensorial, responsável pela formação dos 5 sentidos e construtor dos olhos, modelador do cristalino, o qual ainda gera o calor nos animais superiores e no homem, estabiliza a clorofila nos vegetais, proporciona as cores nas flores, coordena a circulação do sangue e a seiva nas plantas. O éter refletor, que reflete as imagens dos acontecimentos gravados na memória da natureza onde comumente atuam os psicômetros, radiestesistas e médiuns de evidência comum. Nota: conforme a concepção oriental, o éter cósmico é a essência virgem que interpenetra e alenta o universo, é a substância virgem escolástica hindu. O éter físico, no entanto, é mais propriamente uma exudação ou radiação desse éter cósmico que flui através dos poros da Terra, a qual funciona à guisa de um gigantesco condensador de éter. Então, o éter cósmico perde a sua característica de essência virgem ou pura, para tornar-se uma substância impregnada das impurezas do planeta, durante a sua exudação. Se considerarmos o éter cósmico semelhante à água pura, no seu estado natural, o éter físico então será água com as impurezas depois de usada pelo homem. Fim da nota. O éter físico volatiliza-se facilmente do perispírito quando é utilizado para vitalizar pensamentos e sentimentos sublimes, mas adensa-se mostrando-se num aspecto graxoso fluídico e residual deprimente, quando provém de atividades mentais e emotivas descontroladas, que causam prejuízos ao próximo. Nota do médium: certa vez, pude identificar pela violência um tipo de prana ou fluido vital filtrando-se por um éter físico muito grosseiro, que se exudava de certa criatura de péssimas condições morais, o qual então se me afigurou semelhante à emulsão das chapas fotográficas virgens, numa cor creme acinzentada e oleosa, que cheirava a leite azedo. Nas pessoas de caráter elevado, ele se me apresentou igual à formosa cortina cor de manteiga bem clara, com cintilações rosa claras e com um odor gostoso de avelãs. Fim da nota. Pergunta: poderias explicar-nos por que os resíduos vitais, que resultam da atividade humana, acumulam-se à altura dos chakras do duplo etérico, em conformidade com o gênero de sentimentos e atitudes mentais? Ramatiz: as pessoas que durante o dia desequilibram-se na sua vivência emotiva e mental, quando repousam, à noite, acumulam um residual de éter físico de baixa categoria, à altura do chakra que corresponde exatamente ao tipo de energia usada na consecução dos vícios e paixões desordenadas. As aventuras menos dignas no campo da sexualidade coagulam um resíduo vital inferior à altura do chakra genésico, na base da espinha dorsal e conhecido por Kundalini, a glutonice,
A pândega e o carnivorismo acumulam carga vital ordinária sobre o chakra esplênico, na região do baço, e tornam o sangue impuro. Os sentimentos odiosos, ciumentos e invejosos fazem convergir o fluido vital inferior para o chakra cardíaco, afetando o funcionamento normal do coração. A má palavra, a praga e o mau uso do verbo aglomeram resíduos vitais nocivos em torno do chakra laríngeo, atacando a região tireoidiana e o órgão vocálico. Mas é o tônus vital que se forja à altura do chakra frontal e depois reflui para o cerebelo, durante o sono, a substância preferida pelos vampiros do além, porque afora sua natureza vitalizante e quaisquer propósitos inferiores, ela ainda sustenta proveitosamente o processo de obsessão. A energia mental degradada pelos maus pensamentos serve para os espíritos malfeitores firmarem os seus empreendimentos diabólicos contra os encarnados no processo ignóbil de obsessão. O ectoplasma mediúnico, utilizado nos trabalhos de fenômenos físicos, também guarda certa semelhança com a região do chakra etérico onde é produzido. Quando é exsudado dos médiums através do umbigo ou da região epigástrica, serve unicamente para a produção de fenômenos de ordem mais rudimentar, como raps, batidas, levitações, tiptologia, porque também se forja nas zonas dos chakras esplênico, kundalini e umbilical. No entanto, o ectoplasma obtido pelas regiões cardíaca, laríngea e frontal, que flui pelos olhos, narinas e ouvidos dos médiums através dos chakras correspondentes, é de dosagem emotiva e mental, permitindo o fenômeno mais raro da voz direta. Quando esse tipo de ectoplasma algo intelectivo ainda recebe o influxo vigoroso do chakra coronário, a flor de 1000 pétalas dos hindus, situado no topo da cabeça e centro de forças de ligação entre o mundo humano e o divino, então ocorrem fenômenos sublimes de alta transcendência, como acontecia a Jesus durante o batismo, na transfiguração do Tabor, ou tem ocorrido às criaturas santificadas que se veem diante de cenas e criaturas celestiais. Pergunta: há fundamento de que os espíritos conhecidos por Jesus chegam a sorver o sangue de galos, cabritos, bodes, carneiros e aves sacrificados nos candomblés ou terreiros africanistas? Não seria isso uma lenda ou fantasia? Ramatiz: os vampiros que hoje atuam no mundo australiano, em geral, já foram cidadãos pacíficos, aí na Terra, enquanto os atuais encarnados, é possível que ao retomarem para o além também se tornem outros vampiros explorando os vivos. O círculo vicioso do vampirismo só deixará de existir quando o homem libertar-se definitivamente dos vícios e desregramentos, das paixões fanáticas e da alimentação carnívora. O vampirismo, feitiço e fetichismo religiosos não encontram solução satisfatória, porque os próprios espiritualistas, que deviam esclarecer os encarnados ou espíritos desencarnados, evitam o assunto nevrálgico que acham primitivo, repulsivo e anticientífico. Sem dúvida, as práticas de candomblés tendem a enfraquecer-se sob o inevitável progresso científico, pois os ritos sangrentos, oriundos do folclore africano, perdem o seu aspecto de magia e passam a ser admitidos como liturgia e devocionamento religioso. No entanto, os Jesus, espíritos elementares ou compadres, quando incorporam em cavalos sonambúlicos, trincham com os dentes o pescoço de aves, sugam-lhes o sangue, numa fração de minuto, deixando-as completamente exauridas do tônus vital ou enxutas, como um saco flácido de papel. É o processo prático e eficiente de tal tipo de entidade ainda escrava do mundo físico, para obter o ambicionado resíduo vital que existe no sangue das aves e dos animais. Quando os médiuns de terreiros são intuitivos e resistem às intenções dos Jesus ou entidades primárias, estas então se contentam apenas com as emanações do eterismo vital físico, que se exsuda do duplo vital do animal ou da ave sacrificados, algo potencializados com o ritmo cadente dos ritos estranhos. Pergunta: mas o alto permite essas práticas tenebrosas,
que as entidades subvertidas executam com o elemento sagrado da vida, como é o sangue. Ramatiz, a quantidade de animais e aves sacrificados nos sombrios desvãos das encruzilhadas ou candomblés africanos do mundo oferecem diminuta cota de sangue e alimento vital para satisfazer os espíritos vampiros. No entanto, a própria humanidade depois se encarrega de suprir essa deficiência de sangue e torna-os vital para os vampiros do mundo oculto, pois os homens, apesar do seu propalado cientificismo atual, ainda ignorantes e sob o comando incondicional dos obsessores e malfeitores das sombras, são fornecedores da substância vital através do horripilante e macabro trucidamento de bois, carneiros, suínos, vitelas, cabritos, coelhos, galinhas e gansos de fígado hipertrofiado, cujo sangue inocente é vertido pelos pisos dos matadouros e frigoríficos. Os vampiros do além, então, aproveitam-se dessas matanças para sugarem do sangue dos animais e das aves sacrificados as cotas de vitalidade que precisam para sua nutrição subvertida, independente de quaisquer ritos ou processos de magia satânica. Portanto, os encarnados fornecem a matéria sangrenta para sustentar o vampirismo, e, depois, funcionam estupidamente como médiums ou repastos vivos dopados pelo tônus vital vampirizado, satisfazendo a glutonice, perversão sexual, o alcoolismo e outros vícios dos próprios vampiros. A divindade não endossa o uso diabólico de sangue para fins ignóbeis, mas é a própria humanidade terrena que favorece tal acontecimento condenável, malgrado as advertências mais severas do alto. Quantas tragédias, angústias e sofrimentos, que há séculos afligem a humanidade, são resgates kármicos provenientes da culpa espiritual de verter o sangue do irmão menor, a serviço do vampirismo da terra e do espaço. Pergunta: malgrado as vossas explicações convincentes, espanta-nos esse vampirismo de espíritos desencarnados sorverem as emanações vitais do sangue dos animais abatidos nos matadouros e candomblés. Porventura, isso não evoca as lendas macabras dos vampiros da Idade Média? Ramatiz: comumente, os homens só se perturbam ante as coisas que lhes trazem prejuízos ou incômodos imediatos. As mesmas criaturas do que se horripilam ante a bruxaria feita através do sapo impressionam-se com um bife sangrento à porta do cemitério, ou apavoram-se pelo vampirismo dos espíritos desencarnados. No entanto, jamais se chocam ante o trucidamento dos animais nos matadouros e nas charqueadas, porque a carne deles ainda lhes serve de excelente repasto físico. Nota: trechos extraídos do capítulo Intercessão da obra Missionários da Luz, ditada pelo espírito de André Luiz a Chico Xavier, edição da FERI. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atiravam seus borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Estes infelizes irmãos que não nos podem ver, pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Fim da nota. O feitiço e o vampirismo são degradantes, mas ninguém condena os homens, que fatigados do seu labor semanal escolhem os domingos mais alegres e ensolarados para matar os pássaros canouros e espairecer o espírito atribulado nessa destruição venal. Alguns glorificam-se no tiro ao pombo, conquistando troféus de diplomas honrosos, em troca de um montão de aves ensanguentadas. Quando o homem organiza festiva caravana e custoso safari sob eficiente material bélico para trucidar o tigre, o leão ou o elefante, ele chama isso de caçada, mas, se por infelicidade, o animal acuado e desesperado consegue desforrar-se liquidando seu perseguidor, então o acontecimento se inverte e o pobre caçador é vítima de uma fera. Pergunta: mas deve existir uma grande diferença entre a alimentação carnívora dos encarnados e o propósito deliberado de espíritos sorverem o sangue do animal?
Não é assim. Ramatiz, os vampiros que sorvem o sangue da carne palpitante dos animais são mais honestos e inocentes do que os homens, cujo carnivorismo é requintado, pois sacrificam um irmão menor para comê-lo assado, cozido, no espeto ou à milanesa. Os desencarnados contentam-se com a cota de sangue que lhe proporciona alguns momentos de satisfação nutritiva e vital, mas os vampiros encarnados devoram os retalhos de carne ao som de orquestras famosas e sob as luzes ofuscantes dos restaurantes de luxo. Uns contentam-se em sugar o sangue rútil ao natural, outros preferem a carne mal passada ou o bife à moda da casa. Até o cavalo, o mais laborioso servidor do homem, se fica cego, doente ou envelhecido, matam-no, e o seu cadáver, depois de demorada fervura e os cuidados profiláticos para não causar prejuízos ao homem, então, é transformado em quitutes, mortadelas, presuntos e salsichas. O homem alega a necessidade de proteínas extraídas das vísceras dos animais, mas atraiçoa-se pelo requinte do vinagre, da cebola ou pimenta, que adiciona à carne como ingredientes estimulantes do prazer epicurista. Os vampiros das lendas medievais saíam à meia-noite, dos sepulcros, em busca de vítimas para sugar-lhes um pouco de sangue e reviverem algumas horas no contato com o mundo carnal. Mas os vampiros civilizados vão a extremos excêntricos, pois eles batem o sangue do animal para o chouriço da moda, preparam retalhos do estômago de boi na dobradinha espanhola, selecionam a carne mais tenra para o bife mignon, ou fervem as orelhas, pés e costelas de porco no charco nauseante da feijoada completa. Homens considerados por atos meritórios, diplomados após severos cursos acadêmicos, integrantes do magistério público ou da alta magistratura, sacerdotes católicos, pastores protestantes, adeptos espíritas, filhos de Umbanda e livres pensadores, roem pés de porco com salada de repolho, lambuzam os dedos com a gordura das costelas de boi ou condimentam a linguiça no espeto, espantando os próprios vampiros que se contentam com o sangue puro. Pergunta: existe outra fonte de nutrição tão repulsiva para os vampiros do além-túmulo, além do sangue do animal e das aves? Ramatiz: o sangue dos animais e das aves, cujo resíduo vital é de baixa vibração, só pode ser absorvido pelos espíritos primitivos, de vitalidade inferior. Mas os veteranos do além ou magos negros de experiência milenária nesse setor mórbido preferem o sangue humano, que é revestido de melhor tônus vital. Trata-se de espíritos remanescentes das falanges diabólicas, que no passado exigiam os mais cruentos sacrifícios pagãos dos devotos estúpidos e fanáticos, que satisfaziam a exigência dos sacerdotes maquiavélicos, levando o filho primogênito ou a jovem virgem para o sacrifício da degola no santuário ou a morte no ventre incandescente dos ídolos de bronze. Enquanto a cerimônia macabra se processava na terra, os vampiros monstruosos saciavam-se no sangue vertido pelas práticas sangrentas. Nota: os habitantes de Canaã e outros povos vizinhos, como os amonitas, moabitas, fenícios e cartagineses, veneravam Moloque, a divindade pagã, cujo culto consistia geralmente no sacrifício do primogênito, que era lançado vivo no braseiro que ardia nas entranhas da estátua de bronze. Havia outros sacrifícios de degola de virgens e crianças, à beira dos rios sagrados, numa espécie de culto doméstico, acicatado pelos sacerdotes de Moloque cumprindo outro rito bárbaro. Fim da nota. Pergunta: e qual é a ação perversiva que esses magos negros praticam para conseguirem o sangue humano? Ramatiz: eles incentivam todos os acontecimentos que lhes proporcionem a vertência de sangue, seja pelo morticínio de animais nos matadouros e frigoríficos, ou nos conflitos homicidas e bestiais entre os homens, assim como nos campos de batalha ensanguentados pelas guerras fratricidas. Examinando-se a história do vosso mundo, verificamos que o sangue vertido em sua superfície parece competir com os próprios rios pejados de água. Quando não se mata o animal e a ave nos açougues,
matadouros ou frigoríficos, os homens então massacram-se estupidamente nas guerras imbecis e impiedosas. Eles tingem de sangue os campos floridos pela primavera, as ruas asfaltadas das cidades indefesas e tramam ofensivas tenebrosas às vésperas de Natal. A Bíblia é um livro pródigo de morticínios, trucidamentos, vinganças e tropelias sangrentas em nome de Jeová. Davi, o salmista, apesar das glórias que lhe atribuem, é um dos mais ferozes fratricidas dos tempos bíblicos. Nas páginas da história do vosso mundo, alinham-se tremendos flagelos como Atila, Gengis Khan, Tamerlão, Cortés, Alexandre, Aníbal, Carlos Magno, Júlio César, Napoleão, Kaiser, Hitler e outros, que fizeram jorrar toneladas de sangue dos corpos esfrangalhados nos combates cruentos. Eram ativos incondicionais fornecedores, por atacado, de carne palpitante e sangrenta, proporcionando as quotas de resíduos vitais para os insaciáveis das trevas. Depois de fartos da substância vital extraída do metabolismo da vida humana, os espíritos diabólicos zombam despodoradamente da própria humanidade terrena e imbecil, que desempenha a estúpida função de fornecedora de sangue para alimentar a prostituição espiritual do além-túmulo. Quando as guerras ou revoluções diminuem por falta de motivos psicológicos, ambições racistas ou complicações comerciais, os magos das sombras inspiram outros motivos tolos e imbecis aos homens, insuflando conflitos religiosos e matanças de infiéis, como no caso das execráveis cruzadas, que os ajudaram a manter a receita de sangue cobiçado. Comumente, eles conseguem situar seus comparsas tenebrosos no comando de reinados e governos, lideranças políticas ou religiosas do mundo, os quais funcionam como antenas vivas na crosta, instigando conflitos, ódios, vinganças e a morte trágica para a maior vertência de sangue. Catarina de Médicis, espírito diabólico sintonizado na faixa satânica, organiza a matança da noite de São Bartolomeu, oferecendo o alto banquete de sangue aos vampiros. Felipe II, escravo das sombras, formaliza a Inquisição preparando os quitutes sangrentos nos porões dos conventos religiosos ou torrando hereges nas fogueiras cruentas. Heriberto, arcebispo de Milão, diabolicamente inspirado, dá início à carnificina dos albigenses. Na própria América, os protestantes ali radicados matam os colegas recém-chegados atendendo aos espíritos subvertidos. Nota, diz o historiador César Cantu, sobre a matança dos albigenses, e cada vitória dos católicos era uma orgia de sangue, em que a ferocidade e a cobiça da soldadesca juntavam suas façanhas aos requintes da crueza do clero inquisidor. O fogo completava a destruição da espada e as maldições canônicas perseguiam as vítimas além do suplício pavoroso. Fim da nota. Pergunta: cremos que, na Terra, já se esboçam movimentos e protestos que condenam abertamente as guerras, despertando o homem para libertar-se do tradicional senso de glória, heroísmo e conquistas forjados nos morticínios sangrentos. Ramatiz, a pusilanimidade, covardia e as paixões violentas, somadas aos vícios humanos, constituem-se em motivos fundamentais para as confrarias anticrísticas do mundo oculto incentivarem a belicosidade sangrenta entre os homens. Elas exploram as convenções transitórias de pátria, família, raça e casta social, conduzindo os homens ingênuos e sem vontade própria para os matadouros das guerras. Os terrícolas são empurrados para a morte como robôs de carne, trucidando-se ferozmente em defesa de retalhos de panos coloridos e fronteiras imaginárias. Seguem para o holocausto inglório, ao som festivo das fanfarras e do barulho primitivo dos tambores de couro de porco. Os que sobrevivem às guerras depois realizam cerimônias antiloquentes e melodramáticas, distribuindo condecorações feitas de pedaços de metal e penduradas em fitas de baeta.
Exaltam-se os guerreiros que mataram mais homens inimigos, embora isso tenha custado as lágrimas pungentes das viúvas e o desespero indescritível de milhares de filhos órfãos. Outros desses heróis valentes são aposentados da vida sadia, passando a mover-se pelas ruas das cidades, sem braços, sem pernas, cegos, neuróticos ou deformados, enquanto os vampiros das trevas ciências gargalhadas pelas peças funestas que pegam os vivos. Eles, então, rodeiam os encanados ainda envaidecidos em suas cerimônias circenses, e no mundo invisível condecoram com tridentes e outras bobices ridículas e fesceninas, fazendo os mais cínicos salamaleques e saudações aos gloriosos fornecedores de sangue. A humanidade terrena já devia ter percebido que as gloriosas batalhas e conquistas históricas não passam de simples operação fornecedora de sangue para os insaciáveis comandos diabólicos do mundo oculto. Em consequência, a campanha contra a guerra, no vosso mundo, ainda deveria ser mais intensa e severa do que a que se faz para debelar o câncer, o entorpecente e a prostituição. Enquanto houver sangue pródigo de aves, animais e homens, a correr pelo solo generoso da terra, a indústria tenebrosa do vampirismo e da obsessão do além-túmulo sobre os encanados, continuará a distribuir excelentes dividendos no mais franco progresso macabro. Pergunta: reconhecemos que a evangelização da humanidade seria o fim da guerra em nosso planeta, mas quem poderia convencer que o soldado e o general empenhem-se tolamente numa luta inglória a favor do vampirismo de sangue no mundo oculto? Ramatiz: evidentemente, a guerra não é culpa exclusiva dos militares, mas resulta de questões racistas, domínios ideológicos, interesses comerciais e econômicos, competições políticas, ambições de conquistas e espírito de pilhagem animal, os quais ultrapassam os próprios campos de batalha. Sob a perspectiva de guerra, todas as criaturas alimentam algo de ganho fácil e interesse pessoal em tal acontecimento trágico. Enquanto o soldado sonha com as divisas de sargento, este aspira ao posto de oficial, e o oficial, por sua vez, antevê os seus galões de general. Os industriais alteram o preço dos produtos alegando clima belicoso. Os negociantes ocultam os gêneros alimentícios, aguardando o ensejo favorável para vendê-los a preços escorchantes. Os jornais alcançam edições vultosas, prenhes de mentiras, boatos, exaltações racistas, incentivos e difamações contra os pacifistas. Os sacerdotes benzem armas, submarinos e tanques de guerra, em nome do seu Deus e contra o Deus do inimigo, mulheres, crianças e velhos, entre vivas e entusiasmos, rejubilam-se com as primeiras vitórias sobre o adversário justo ou injusto, massacrado impiedosamente. Enquanto isso, os oportunistas lançam a confusão entre ódios e desforras, organizando a pilhagem dos bens do estrangeiro radicado em sua pátria, praticando as mais ignóbeis e inescrupulosas ações de pilhagem criminosa. O espírito de guerra alimenta a própria vida civil, incentivando as mais indignas ações dos próprios cidadãos pacíficos e inofensivos. Nota: em Curitiba, na última guerra nazista, também se fez a quebradeira indiscriminada de propriedades e bens de súditos alemães e japoneses, inclusive dos próprios descendentes brasileiros. Basta dizer que as aves de rapina quase destruíram totalmente a impressora paranaense, de filhos de alemães, uma das gráficas mais famosas do Brasil, onde mourejavam centenas de operários brasileiros. Na pilhagem havia marginais, acadêmicos, religiosos, moços e velhos, e até amigos dos proprietários, que agiam despudoradamente sob o olhar beneplácito de bons patriotas. Fim da nota. Mas os povos inimigos, que estão do outro lado da luta, também pensam assim e hão de agir da mesma forma, porque a guerra é um produto da animalidade e ignorância de toda a humanidade, cuja herança de rancor, ódio, cobiça, inveja, orgulho, egoísmo e rapinagem, é consequência funesta desde os tempos dos homens das cavernas.
A guerra monstruosa só deixará de existir, na Terra, quando os homens dominarem os seus sentimentos perversos, buscando a vivência da paz e do amor nos códigos morais deixados por Buda, Krishna, Jesus, Gandhi e outros luminares da vida espiritual. Cada homem, e cada povo, precisa negar-se a si mesmo e não combater contra outro homem ou povo, preferindo morrer a matar. Podemos desconfiar dos homens, jamais do Cristo Jesus, que assim prometeu: aquele que perder a vida por mim, ganhá-la por toda a eternidade. Pergunta: mas o carnivorismo e a guerra ainda são condições normais inerentes ao atual estado evolutivo da humanidade? Não é assim? Ramatiz: se a guerra fosse uma condição natural da graduação espiritual da humanidade, então os espíritos dos civilizados não deveriam sofrer quaisquer perturbações ou restrições após a sua desencarnação, como é tão comum aqui no espaço. Os silvícolas, que ainda vivem instinto herdado dos animais, e por isso o carnivorismo lhes é condição natural, quando desencarnam passam a viver de modo venturoso nas planícies de caça da vivência astralina. A sua ignorância e incapacidade de raciocinar quanto às diferenças entre o certo e o errado, o bem e o mal, livra-os de punições ou restrições espirituais, que no entanto afetam os civilizados pela sua consciência do mal. Não temos encontrado silvícolas nos charcos pestilenciais do astral inferior, mas povoam-nos homens civilizados, que passaram pela terra em lutas, conflitos, revoluções e guerras sangrentas, onde mataram outras criaturas, obedecendo a ordens superiores. Muitos desses infelizes, mergulhados no lodo purgatorial, ainda refletem em seu perispírito denso o fulgor dos troféus guerreiros, a marca das condecorações que receberam na carne, pela sua eficiência em matar. Desde os tempos bíblicos, a humanidade vem descrevendo uma espiral avançada de admiráveis eventos no campo da técnica, física, química, astronáutica e medicina, que lhes aumentou a responsabilidade de discernimento e compreensão do que é danoso, perverso e desnecessário. No entanto, sob a sugestão diabólica do mundo invisível, ela eletrizou os matadouros e frigoríficos, e atomizou a guerra, centuplicando os meios de matar. O troglodita matava o companheiro com um pedaço de pau, o civilizado faz o mesmo com uma pistola eletrônica. Os persas, gregos e romanos enfrentavam-se nos campos de batalha descoberto, numa luta feroz, mas digna, de indivíduo para indivíduo. Hoje, alguém aperta um botão e a bomba mortífera pulveriza milhares de homens, mulheres, crianças e velhos alheios às causas de tal agressão. É evidente que o carnivorismo e a guerra não são condições normais do atual estado espiritual da humanidade, mas excrescências degenerativas que multiplicam a culpa dos homens, porque sabem como civilizados, mas vivem como os bárbaros. Pergunta: o judeu, considerado o povo eleito de Deus, também sacrificava aves e animais nos templos religiosos. Isso também seria oferenda aos espíritos perversos. Ramatiz: o sacrifício habitual de touros, cabritos, carneiros e aves, entre judeus, também mascarava a sede de sangue dos espíritos monstruosos do além, os quais incentivavam tais práticas tenebrosas a fim de compensarem a redução dos massacres humanos dos antigos ritos pagãos. Eles vampirizavam as carnes tenras das crianças sacrificadas aos ídolos bárbaros, assim como os civilizados de hoje exigem, epicuristicamente, a carne da vitela para satisfazer o seu carnivorismo insaciável. Embora os próprios sacerdotes, às vezes, percebessem em sua visão astralina a presença dos detestáveis vampiros banqueteando-se no sangue dos sacrifícios, eles também fingiam ignorar o acontecimento, porque viviam nababescamente da indústria da morte, tal qual hoje ainda se vive do massacre, nos matadouros e frigoríficos. Os templos pagãos, com a degolha e a queima de crianças e jovens, os templos judeus, com o morticínio de animais e aves,
Eram verdadeiras filiais de fornecimento de tônus vital cobiçado pelos espíritos subvertidos do além-túmulo, tal qual ainda se faz hoje nos candomblés africanos e outros ritos primitivos. Mas o sangue vertido inutilmente volta-se por lei kármica contra os seus próprios responsáveis, marcando-os como futuras vítimas do vampirismo, feitiçarias ou obsessões. Aliás, o homem resgata, quase de imediato, a sua defecção para com os animais, porque é das doenças que eles não podem denunciar antes do corte, em face de sua impotência verbal. Então proliferam hepatites, tumorações, anemias perniciosas, decomposições sanguíneas, nefrites, hipertrofias, artritismos, úlceras, chagas e principalmente o parasitismo incontrolável de amebas, giardias, estrongiloides, triconocéfalos, eumintos, oxiuros, tênias, ascarídeos ou diversos protozoários patogênicos. Nota: recomenda-se ao leitor a extraordinária comunicação de Irmão X, por Chico Xavier, edição da FEB, intitulada O Enigma da Obsessão, capítulo 15, da obra Contos e Apólogos, da qual extraímos as seguintes frases. Essa é a luta multissecular entre encarnados e desencarnados, que se devotam ao vampirismo. É desse modo que as enfermidades do corpo e da alma se espalham nos mais diversos climas. Os homens, que se julgam distantes da harmonia orgânica sem o sacrifício dos animais, são defrontados por gênios invisíveis que se acreditam incapazes de viver sem o concurso deles. Quem devora os animais, incorporando-lhes as propriedades ao patrimônio orgânico, deve ser apetitosa a presa dos seres que se animalizam. Os semelhantes procuram os semelhantes. Essa é a lei. Fim da nota. Os homens ainda poderiam gozar de alguns conceitos favoráveis junto à administração sideral, mesmo alimentando-se de carne, caso o fizessem exclusivamente da caça de aves e animais selvagens, cujo psiquismo primário ainda não os perturba na morte súbita, porque estão vinculados a um espírito grupo. Mas eles agravam suas culpas, porque além de mistificarem os infelizes irmãos menores através de uma assistência aparentemente fraterna, à base de antibióticos, vacinas, rações especializadas e cuidados quase maternais, depois os devoram impiedosamente sob as mais requintadas formas de cozidos e assados. Pergunta: qual é a consequência mais grave de comermos carne, na atualidade de nossa graduação espiritual? Ramatiz: algumas espécies animais, como cão, camelo, elefante, carneiro, macaco, gato e principalmente o cavalo, já possuem um bem desenvolvido corpo astral, que lhes permite dar vazão a emoções e sentimentos a caminho de humanização. O cavalo, no entanto, já demonstra rudimentos de raciocínio, e começa a revelar essa qualidade no campo da aritmética e no discernimento familiar dos locais que percorre frequentemente, como no caso dos cavalos de padeiros, que após determinados ensinos podem visitar a freguesia sem qualquer comando humano. É evidente que, se o cavalo já apresenta comprovações da razão humana, os comedores de carne de cavalo começam a praticar novamente a antropofagia, isto é, devoram carne humana. Pergunta: Alhures dissestes que o enfeitiçamento através de objetos materiais tende a enfraquecer-se devido ao progresso da ciência, a qual esclarece quanto às crendices e superstições herdadas dos povos primitivos. Ramatiz: realmente, as práticas de enfeitiçamento tendem a diminuir no seu processo tradicional firmado através de objetos materiais, como bonecos de cera, sapos, cabelos e outros tipos de condensadores de forças maléficas, em incessante projeção sobre as vítimas embruxadas. O advento atômico, o domínio de raios, ondas, magnetismo, controle remoto e a inesgotável fonte de energias descobertas incessantemente na devassa do mundo oculto, cuja base científica é explicada em literatura popular ao homem comum, abala a crença e a fé das criaturas nas coisas miraculosas e misteriosas.
Ademais, os babalaos africanos autênticos, que manejavam facilmente as forças ocultas e produziam fenômenos incomuns, surpreendendo os frequentadores de terreiros, depois de desencanados foram substituídos por crioulos, mulatos e brancos incipientes, os quais ainda confundem as práticas severas da magia africana com as fantasias ridículas do animismo mediúnico descontrolado. Assim como a astrologia enxovalha-se nas mãos dos neófitos pela confecção ridícula de horóscopos em massa e a domicílio, tão precários como a buena dicha das ciganas, a velha magia africana avilta-se entre os terreiristas principiantes, que se mostram incapazes de dinamizar o duplo etérico das coisas e seres, fazendo-os vibrar potencialmente no mundo astralino. Comumente, a magia castiça e autêntica do africano, hoje não passa de uma colcha de retalhos costurada pelos fragmentos do folclore afro-católico ameríndio, ainda abastardada com a infiltração intrusa de práticas do ocultismo oriental. A magia africana detinha no ambiente do mundo material, mas recrudesce em sua força e amplitude no mundo astralino, ante o fornecimento indiscriminado de sangue vertido nos morticínios em massa, de animais e aves nos frigoríficos modernos, e pelos homens esfrangalhados pelas superbombas nos campos de batalha das guerras sangrentas. Enquanto existir sangue à disposição dos vampiros do além, a obsessão, o feitiço, a tragédia, a desventura e a doença ainda serão patrimônios kármicos da humanidade terrícola. As plantas daninhas e nefastas só desaparecem dos jardins bem cuidados, onde falta o adubo sevoso, que lhes dá a vida no solo. Pergunta: poderias explicar-nos melhor o que significa o predomínio do feitiço astral, em face do enfraquecimento da bruxaria praticada através de objetos materiais? Ramatiz, afora os candomblés e outros gêneros de trabalhos mediúnicos, que ainda conservam autenticidade nas suas práticas de enfeitiçamentos, demandas ou desmanchos originários da tradição africana, a bruxaria através de objetos e seres tende a enfraquecer-se, por faltar-lhe a dinâmica ativada pelos velhos babalaos e pais de santo, já desencanados. Os seus substitutos não estão à altura da responsabilidade assumida, pois são poucos os que entendem de magia africana. Alguns chefes de terreiros, graduados à última hora, após um breve contato com os pretos velhos, bugras e caboclos, julgam-se capacitados para exercerem a difícil tarefa de babalaô ou pai de santo. À medida que a ciência avança aí no mundo material, logrando realizações incomuns, os feiticeiros, no espaço, também descobrem novos recursos e meios eficientes para prosseguirem na prática de enfeitiçamento, independentemente de objetos catalisadores ou projetadores do maus fluidos. O homem terreno descobriu o radar, o controle remoto, o avião a jato, o raio laser, o foguete planetário e põe-se em contato positivo com a Lua. Evidentemente, o progresso aqui no espaço também é incessante e avança muito além das conquistas terrenas, pois seria incoerente e absurdo que só a vida material alcançasse soluções superiores. E isso também ocorre com a atividade de bruxaria, em que os magos desencanados, pouco a pouco, dispensam o concurso dos feiticeiros da Terra, porque já dispõem de recursos energéticos e do domínio no campo estralino da configuração atômica da matéria. Ademais, o incessante fornecimento de sangue, o desregramento pelo álcool, fumo, entorpecentes e carnivorismo, por parte dos homens, significa a pródiga cooperação para o maior êxito de enfeitiçamento. E o desatino humano assume proporções vultosas, pois a prostituição se alastra em todas as classes e as criaturas exageram o culto pessoal, assim como era tão comum entre os pagãos de Sodoma, Gomorra, Babilônia, Pompeia e outras civilizações marcadas pela penalidade kármica. Homens e mulheres de cabelos já embranquecidos, em vez de se imporem ao respeito e à veneração dos seus descendentes, sacrificam a dignidade da velhice, competindo e aviltando-se com a juventude nas bacanais da carne.
recusam viver a condição venerável e ascética de vovô ou vovó, cujas cãs significam a condecoração da existência física concedida pelo Senhor no aprendizado do mundo, para se nivelarem com o cinismo próprio dos seres humanos desabusados e subvertidos. Pergunta: considerando-se que os animais e as aves, quando alcançam a velhice, ficam desamparados, cegos, exaustos, enfermos e paralíticos e até maltratados, pelos companheiros